A gente vai aprender um pouquinho do que é problema e o que é solução para a vida da gente, né? A gente sempre quer a solução, né? Lógico, a solução é mais fácil resolver, mas tudo tem solução. É só parar um pouquinho e você vai ver que tem solução. E hoje a gente vai falar que a vitória não é sempre vencer, é provar para si mesmo que aguenta até o fim. Então, vamos aguentar até o fim, né? E quando a gente acha, né, que não é bom o suficiente, a gente tem problema, né? Mas quando a gente sabe que tem uma solução, que é fazer acontecer e treinar, né, para aquilo acontecer. Então, sempre tem que ter esforço e daí a gente constrói, né, aquilo que a gente quer. Né? A gente tem confiança em nós mesmos. Então, tem vários problemas que às vezes a gente diz, ai, será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar jeito? Está tão difícil. Mas quando a pessoa vive de cabeça baixa e sem expectativa, ela vê que tudo é problema. E hoje a gente vai falar que tudo tem solução. Então, escute mais, né, o seu coração e decida aquilo que você quer. Se você escuta o seu coração, você já está no caminho certo, né? Então, tudo é problema, né? E quando as pessoas acham que o problema é mudar, é mudanças que sempre, né? Mudanças, achar que mudanças leva sempre a vida inteira, né? Que sempre tem que mudar. Mas não é isso, não. É pequenas ações diárias, né? A gente vê um pedreiro, né? Ele constrói um muro. Mas ele vai colocando tijolinho por tijolinho. E daí a gente vê que, às vezes, tu quer colocar tijolo tudo num dia, tudo, resolver tudo num dia. Não. Vai com calma, vai resolvendo, né? Por isso que eu digo que tudo tem solução, né? Então, as ações têm que ser diárias. E que acumulam, né? E vai acumulam transformações, né? Então é isso que a gente quer para a vida da gente. Duvidar da gente, a gente não chega a lugar nenhum. A gente tem que dar valor por o que passou, pelas causas que passou do passado, né? Dar valor. O que aprendeu com aquilo? Aquilo foi doído, aquilo foi sofrido, mas algo aprendeu para você, né? Então, quando você busca isso, você já está a meio caminho da solução. Porque o passado, ele não define o futuro, né? A sua atitude é hoje que define. Aquilo que você vai tomar hoje. Hoje eu quero fazer isso. Hoje eu vou decidir isso. É isso que define o futuro. E a mente, ela tem que estar preparada, né? Para o hoje, para o agora, né? E ela tem que estar... não se sabotar, né? Não, porque às vezes o cérebro não quer deixar você pensar, ele quer agir, dizer que logo é ruim e logo não presta, né? Mas você tem que ter consciência do que é bom. Então, por isso que a gente tem que ter uma disciplina, né? Firme, né? Que fortalece o seu espírito também. Então, essa disciplina tem que ser diária, né? E quando a gente coloca, né, como meta apenas ganhar, é um problema. Mas quando você foca no seu máximo, daí é diferente, né? É uma vitória. Então, tudo na vida tem problemas e você vai achando solução e vitória, né? Muita gente, estou me puxando para baixo, não estou conseguindo chegar a lugar nenhum, não estou conseguindo fazer nada, né? Mas quem acredita em você é você mesmo, não é o outro. É você que tem que acreditar que você tem essa capacidade, esse poder, né? Hoje, quando eu pensei assim, o que eu vou falar, né, nessa live de hoje, né? O que tem que eu aprendi, que é o meu método e que eu posso ensinar, né? Então, eu pensei, puxa, em cada problema tem uma solução. Em cada problema que você tem uma solução. Só tem que ter tempo, né? Ter inteligência para pensar, não agir, né? E quando a gente pensa com o coração, né? A gente vai a todo lugar que a gente quer, né? Vai e faz, se resolve. Então,
evitar dizer o que sente. Às vezes a gente quer dizer tudo o que sente, né? E quando a gente evita, a gente sabe que a gente está no caminho certo para seguir aquilo que a gente quer, né? Eu quero chegar lá, mas eu tenho que ter um caminho, né? Um método para chegar lá. Eu sempre digo um foco, né? E às vezes tu tem que dizer não. Então, diz que seja verdadeiro e verdadeiro aquilo que você quer, né? E próximo daquilo que você quer, né? Então, sempre tem um problema, né? E logo a gente acha a solução. E o problema aqui é afastar por medo e rejeição. Muita gente faz isso. Ele afasta, né? Por medo e rejeição. Mas isso não é bom, isso é problema. Então, aproxime de pessoas sinceras, né? E não vai rejeitando todo mundo, porque sempre a gente acha pessoas que vêm ajudar, né? Então, busque isso para a sua vida, né? No dia de hoje. Problema, né? Hoje a gente está falando em problema e solução. Problema é viver na zona de conforto, né? Aí está bom, não quero mais nada, né? Isso aqui está ruim, né? Então, isso não vai te levar a lugar nenhum, mas quando a solução é você descobrir a força que você tem interior, né, para resolver aquele problema. E aí você vai adiante. Então, desistir, o problema também é quando você fala, né, se eu não quero, eu vou desistir. Isso é ruim, isso é problema. Então tem problema e solução para tudo, né? E continue de pé naquilo que você quer, né? Porque persistir naquilo que você quer é a vitória. Então, se você sabe, né, que você tem que persistir, porque o mundo é daqueles que insistem, né, e não daqueles que não querem fazer. Então, vai em frente e fazer aquilo que você quer. Esperar das pessoas, né, reconhecimento e para agir naquilo que você quer é problema, mas comece hoje naquilo que você quer, sem aplauso, sem nada, aquilo que você deseja no seu coração. O que hoje eu quero fazer algo, vai e resolve, né? Então, a gente precisa estar sempre motivado, né, para fazer aquilo que quer e com vontade, né? Porque não é jeito. Se você não começar, vai passar também. E hoje, melhor coisa que tem é o tempo, né? Aproveitar o tempo, viver o tempo, né? E reprimir não adianta, né? Reprimir emoções para parecer que é forte não adianta, né? Então, a força que você tem que sentir é continuar. Eu vou continuar. Essa é a vantagem. Eu vou continuar. Essa é a força que vai percorrer o caminho, né? Então, e nós temos que acreditar aqui na nossa origem, né? E o nosso destino, né? Porque nós sabemos o que nós queremos, nós fazemos o que nós queremos, nós desejamos, né? Então, o lugar por onde você começou não dita onde vai terminar. Então, faz hoje, porque você tem muita coisa para ganhar, né? E sempre tem problema, né? Mas tem solução. E hoje a gente está falando de problema e solução. Comparar a sua luta com a dos outros não te leva a nada, né? Mas se você vê que onde você está e onde você estava, você já diz assim, puxa, nem dá tempo de pensar o que o outro tem, né? Eu estou contente porque eu fiz muita coisa, eu consegui muita coisa. Então, tem problema, mas logo vem a solução para tudo, né? E a gente nunca deve subestimar, né, o poder da preparação. A gente está sempre aprendendo e sempre entendendo, né? Então, a gente está sempre treinando aquilo que a gente quer chegar e precisa. Então, não adianta criar vantagem invisível, né? A gente tem que mostrar aquilo que faz e aquilo que é bom. E tem outro problema, né? Quando a gente fica apenas com o resultado final, não te leva a nada. Ou seja, né?
Mas quando você valoriza, né, todo o processo, né, que nem a gente vai viajar, eu vou viajar mês que vem. Vai valorizando aquilo que você vai fazendo antes da viagem. Vou arrumar a minha mala, vou levar aquilo, vai valorizando. Porque quando a gente valoriza, é ali que a gente vê que a gente consegue fazer as coisas melhor, né? Então é a gente que precisa viver esse momento, né? Antes de ir, antes de viajar e comemorar tudo que vai fazer. E quando a gente coloca que a gente pode às vezes fazer tudo, às vezes a gente precisa de alguém para ajudar, né? Porque sozinho a gente demora mais, mas junto a gente vai melhor, né? Qualquer pessoa que a gente caminha junto vai melhor. Então, o que a gente tem que fazer? Alimentar sempre na mente, né? Palavras e atitudes que fortalecem, né? Eu gosto muito daquela ressignifique a tua vida, ressignifique onde você está, né? Se ali você não gosta, mas dá um ressignifique aquilo ali está ruim hoje, mas vai ficar, desculpa, vai ficar muito melhor amanhã. Ressignifica a palavra. Desculpa, deu uma tosse agora, mas já passou. Então, o problema, às vezes a gente acha que o problema da gente está aprender na derrota. O problema é não aprender com as derrotas, né? Então, isso é problema. Mas quando você aprende com aquilo que você passou, com aquele sofrimento, você vai em frente, né? Você diz a si mesmo, puxa, ainda bem que eu aprendi com aquilo que passou, né? E você não fica parado. Então, é isso que a gente tem que buscar todo dia, né? Não ficar desesperado, né? Por grandes desafios, né? Às vezes a gente tem problema porque fica desesperado, que o desafio é grande eu chegar lá. Mas quando você protege, né? Naquilo que você quer e vai praticando e vai pensando, né? Você muda uma estratégia e um foco, aquilo é fácil para você chegar onde quer. Então, não é que... E a gente tem que acreditar que a gente pode chegar mais longe, né? É a força bem do interior da gente, né? Daquilo que a gente quer. Então, jamais... O problema é quando você não acredita que pode surpreender a si mesmo. Mas quando você acredita que você pode, já é uma diferença muito grande. Então, supere limites todo dia, né? A solução é superar aquele limite todos os dias, mesmo físico, mental, né? E vai em frente fazendo aquilo que pode, né? Para a sua vida ser melhor. Então, os problemas vêm, mas a solução logo vem, né? O problema é esperar a condição e ideias para agir. Mas quando você começa com o que tem, puxa, você está no caminho. Estou aqui hoje, eu vou começar, porque eu vou chegar lá. Mas comece com o que tem hoje na vida, né? Então, às vezes a gente diz assim, vender barato, né? Eu vou chegar onde eu quero, né? Mas se você não valoriza o seu talento naquilo que você faz, também você não vai chegar a lugar nenhum, né? Porque o seu talento, aquilo que você faz é raro. Então, você tem solução para as coisas. É só parar, pensar, acreditar, colocar coragem, né? Tira o medo, né? O medo é que deve ter medo da gente. Nós não. Nós estamos aqui para enfrentar. E se vem, a gente enfrenta e pronto, né? Então, o medo que tem que ter medo da gente. E respeitar, né? Porque o problema, né, é você não respeitar o próprio ritmo de evolução. Então, isso é um problema, mas quando você cresce todo dia e com constância e velocidade, você vai, puxa, hoje eu fiz tanta coisa boa, né? Hoje é um dia importante, né? Porque se você coloca no papel aquilo que você fez nesse dia de hoje, você vai dizer, puxa, eu não imaginei que eu fiz tanta coisa boa. Tanta coisa. Se teve ruim, eu aprendi, mas eu fiz bastante coisa boa, né? Então, busque não perder o seu foco, né, no meio da jornada.
Se eu quero chegar lá, por exemplo, eu quero chegar a Blumenau. Eu não vou chegar e parar em todos os municípios, né, nas curras, eu quero chegar a Blumenau, então eu tenho que ir. Então, lembre-se de por que começou. Isso também dá onde você quer chegar, né? E não deixe os outros, né, contar a sua história. Você tem que contar a sua história, o que você faz, o que você acredita, o que você age, né? Seja a sua voz principal da sua vida. Você é o dono da sua vida, né? Não ficar pensando que o outro, porque o outro falou, não interessa. Vai perder tempo que o outro falou, se você tem muito mais tempo para viver a sua vida e aprender e acreditar que você é melhor, isso é que vale a pena, né? Então, achar que você é conjugante, isso não, porque é o único papel possível. Então, eu sou conjugante. Não, treine para você ser protagonista, né? E viva como pactogonista, né, da sua história. Dessa palavra balança, né? Que nenhum. Viva você contando a sua história, da maneira que você fez, da maneira que você acredita, né? E não adianta você medir pelo que você não fez, né? Porque se você desculpa, se você fez, é sua vitória, né? E quando você chega no fim sabendo que você venceu, você pode dizer assim, eu sou merecedor, né? Então, todos nós temos um começo, né, do que queremos, mas tem que ficar ali, né, e no meio e chegar no fim, né? Eu gosto muito da semente, né? A semente é colocada lá na terra, ela tem tantos dias para sair, ela tem que ter força para ela sair da terra e brotar e crescer. E assim é nós, né? Nós temos um tempo para até... A gente quer fazer algo que é para hoje. Não, mas você tem um tempo para tudo. Mas tem que te esperar, né? Tem que colocar atenção, né? Porque fala muito, né, que o sucesso a gente só encontra no caminho. Se tu parar, você não vai chegar no caminho, né? Então, seja você mesmo naquilo que você quer. Faz a sua vida ficar boa, né, e ser melhor. Ninguém tira aquilo que é seu. E eu gosto muito daquele lá a Bíblia, né, lá em Mateus 22:6, que diz assim, se seus olhos forem bons, né, seu corpo será luz. Então, se os seus olhos filtram para uma boa oportunidade, seu corpo é luz. Então, faz aquilo que você quer, né? Porque você é a luz. Você é a luz do seu caminho, daquilo que quer chegar, né? E na vida a gente sempre aprende, né? E a gente não pode dizer eu não fiz. Eu fiz de uma maneira que eu aprendi que aquilo ali não é certo. Daí o caminho fica mais fácil, né? As coisas ficam mais fáceis. E a gente tem que todo dia aprender um pouquinho mais, né? Todo dia a gente sabe que a gente, quando aprende, não depende. Então, busque isso para a sua vida, né? Aquilo que você quer, aquilo que você imagina de melhor, né? E eu também gosto ali de Provérbio 23, que diz assim, do dia de hoje, né? Ele é muito importante, ó. O coração do sábio ministra a sua boca, e os lábios são hábeis para o ensino. Então é isso que a gente precisa todo dia, né? Aprender, entender e falar, né, daquilo que a gente aprendeu, né? Tem tanta gente querendo uma vida melhor, um mundo melhor, tudo melhor, mas não procura entender o que é melhor, o que é melhor para mim, o que o meu coração quer, o que eu necessito, o que eu preciso, né? E aqui no Provérbio 24 do dia de hoje, né, dia 16, diz assim, palavras, né, conhecimentos e palavras boas
são agradáveis como favo de mel, são doces para a alma e revigoram a saúde, a alegria e o viver. Então, às vezes, a gente tem que buscar, né? Aquela palavra, aquele conhecimento, aquilo que nos leva a entender um pouquinho mais aonde a gente quer chegar, né? E tudo se aprende, gente. Tudo é aprendendo, né? Entendendo que aquilo que a gente quer, ele tem um caminho para chegar lá, né? Então, esse caminho é você se preparando, né? Muita gente diz assim, eu estou me preparando. Quantas horas? Quanto tempo? Porque para ter um preparo, uma habilidade, demora tempo, né? Outro dia, a moça disse assim, eu tenho uma fábrica. E eu disse, que legal. Eu tenho uma fábrica de roupa feminina. Ela disse, eu disse, que bom. E como é que, desde quando você pratica, né? Que tem essa prática da loja, quanto tempo? Ela disse assim, olha, eu comecei muito nova. Eu nem tinha 6 anos, eu já pegava os retalhos da minha mãe e fazia molde para minhas bonecas, né? Não costurava, mas eu fazia os moldes para minha boneca. Daí eu perguntei, e isso aí, tu gostava? Ela disse, puxa, isso ali, quando eu era pequena, eu gostava muito. Depois que eu vi, que eu parei ali, que eu fiz o 2º grau, eu vi que eu podia ser melhor, que eu já tinha aprendido lá, né? Que eu já tinha praticado lá quando era menina. E dito e feito, ela pegou aquilo que ela pegou lá naquela prática, ela trouxe para a vida, né? Ela fez um curso de moldes e ela trouxe para a vida e aprendeu muito mais com aquilo. Então, ela teve habilidade, quanto tempo, né? Antes e depois para aprender. E hoje ela é uma grande empresária, né? Mas a gente nota que ela tirou tempo para aprender, tempo para fazer e nunca parou, né? Ela tem uma habilidade hoje que ela pega o tecido na mão e faz aquilo, um retalho, transformar em aquele produto lindo, né? Que tu olha assim, não acredito que foi você que fez. Então, a vida a gente tem que ter essa habilidade, esse tempo para aprender e depois só prosperar, né? Isso que é o bom, né? Então, o que você quer da sua vida? Né? Aquilo que você quer. E hoje eu aprendi também que na vida a gente tem que desfrutar tudo que a gente faz. Puxa, hoje eu fiz isso, comemora, nem que seja com um copo d'água, né? Mas comemora, desfrute aquilo. E o que na vida a gente precisa, né? Precisa desfrutar tudo aquilo que a gente faz, que a gente consegue, né? Hoje fala muito, né? Desfrutar, ver que você vai conseguir muito mais com aquilo que você alegra com o que faz, né? Hoje a gratidão é a mesma coisa, mas tem coisas que a gente tem que fazer na vida, né? O que você faz da sua vida? Hoje eu procuro desfrutar tudo que eu faço, né? Eu procuro dormir 8 horas, né? É o certo dormir 8 horas, né? E ter um tempo de qualidade na minha casa, né? Então, quando a gente coloca essas primeiras coisas na vida da gente, assim, que é o certo, né? A gente chega onde quer, mas tem que ter vontade, né? E ação para fazer. E não dizer, eu fiz hoje, amanhã eu não vou fazer. Não, amanhã você faz um pouquinho melhor, né? Não pode parar. Aonde você quer chegar? Quer chegar em Blumenau? Quer chegar em São Paulo? Você tem um foco? Vai indo, vai fazendo, vai acontecendo, né? E você é dono da sua vida. Que bom, né? Quando eles dizem, que a gente pensa assim, puxa, eu sou dona da minha vida, eu sei fazer aquilo que eu quero. Só que também a gente tem que seguir os limites, né? Seguir aquilo que a gente quer e sem parar. Então, foi muito bom estar aqui com vocês, né? Ela viaja, Cíntia, Adriana, Monetize, né? Tá aqui com vocês e dizer, né? Vocês têm uma vontade, um sonho, plante a semente hoje, né? Planta começa hoje, né? Porque se você plantar aquilo que você quer e cuidar,
fé, né? Sair e pegar a habilidade, até Natal você já está colhendo algum fruto, né? Então, isso que é a vida. Começar, fazer, acreditar no seu potencial, na sua força de vontade, né? No agir, na ação, né? Então, tudo tem... Vamos lá, vamos fazer, vamos acreditar. Quando a gente acredita, a gente chega. Mas com muita fé, né? Porque a fé a gente não vê, a gente vê ela pronta, né? Então, quando você diz assim, eu tenho fé, você já vê lá na frente ela pronta para a sua vida, né? Ela já está pronta. Então, como eu falei antes para vocês, né? Em Mateus 22:6, se os seus olhos forem bons, seu corpo será luz. Então, seus olhos, eles filtram para uma boa oportunidade. E seu corpo é luz. Então, é isso que você tem que buscar nesse dia de hoje, né? Marque lá uma folha, né? Para chamar a atenção, assim, poxa, os meus olhos são bons. Meu corpo será luz. Ninguém te tira. Você vai chegar onde quer e a sua vida vai ficar cheia de vontade de fazer mais e mais, né? Por isso que soma muito, né? Eu queria dizer para vocês, né, que eu sou a escritora Iria Krieger. Eu tenho um canal no YouTube, meus livros estão no Amazon. Tenho livros físicos também, onde eu tenho uma livraria Iria Krieger, mas eu estou sempre no Instagram, né, falando. Eu acredito muito que a gente tem que ir praticando, fazendo, somando, né, e ajeitando para as coisas chegar onde a gente quer. Então, é isso que a gente precisa. Um sábado à noite é um tempo, sábado que a gente tem mais tempo, né? Eu gosto muito daquela minuto de visualização, né, que a gente pode tirar. 1 minuto, gente, não é 1 hora, 2 horas. Diz que quando a gente está com raiva ou de alguma coisa que não ganhou, não perdeu, se tu desconecta daquilo em 90 segundos, tu já vai para outra etapa. Então, os estudos em Harvard, né, mostrou que 60 segundos, né, se você está perdendo com raiva, com ódio, e se você desconecta daquilo e pensar o que eu vou fazer para melhorar e não ficar pensando em derrota, você sai daquele problema, né? Mesma coisa a pessoa que briga às vezes com você, que discute, que está com raiva, se você deixar ele falando 3 segundos, 3 minutos, ele se desconecta, né? Ele esquece aquilo que ele falou, aquilo que ele magoou, ele se desconecta daquilo e vai partir para outra coisa. E às vezes a gente quer tocar a faca naquilo que ele falou, né? Daí fica pior, né? Eu quero dizer tocar a faca de uma maneira de cutucar, né? Naquilo que ela falou, que aquela pessoa falou. Deixa ele falar sozinho. É pouco, é 3 minutos que ele, né? Na verdade é 90 segundos. Então você sabe que 90 segundos aquilo vai acalmar depois. Ou ele vai respirar fundo, né? E 3 vezes também vai limpar a mente, né? E a gente também pode fazer isso, porque a gente esquece aquilo ali que estava magoando lá no fundo. Então, vamos ser felizes, né? Vamos buscar aquilo que nós queremos de melhor para a nossa vida, porque nós somos merecedores, né? E quando a gente sabe que a gente é filho amado de Deus, lá em Gênesis está, né? Então, nós temos um papai na terra que é bom, imagine o papai no céu, né? Tem tudo aí para dar para nós. Mas nós temos que fazer, né? Nós temos que entender o que nós queremos e como começar e como continuar, né? Ele está aí, mas ele dá, mas você está resolvendo, está fazendo, quando você tem certeza naquilo que você quer, e você chega onde quer. Isso que é a mensagem de hoje. E eu falei, né? A vitória
ela não está sempre, né? Ela não é sempre vitória, né? Mas é aquilo que você busca para aprender e para vencer. Então, vamos buscar aquilo que a gente quer de coração, de verdade, né? Mais ou menos todo mundo faz, né? Mas com vontade e dedicação, você que governa a sua vida, né? Isso ninguém tira. Então vamos ser felizes naquilo que a gente quer chegar, né? E ressignifique hoje aquilo que você está pensando, que você não dá conta, que está ruim. Ressignifica. Se eu fizer desse jeitinho, vai melhorar. Então eu vou buscar o outro lado, ressignificar, né? Então mostre para você que você tem essa capacidade de chegar onde quer. Porque toda vitória que você quer alcançar, ela tem um percurso, né? E ela não é sempre, ela vem com facilidade para você. Ela vem com coragem, para você ter coragem para vencer. Isso que é importante. Vamos buscar, né? Vamos provar que nós somos capazes de querer aquilo e chegar lá. É o que eu desejo a todos vocês, né? Seja dono da sua vida e governe a sua vida. Eu gosto muito dessa frase. Quem governa, né, a sua vida, ela antecipa as coisas. Então, busque essa frase para a sua vida. Eu vou governar as minhas coisas porque eu vou antecipar e vou chegar lá onde eu quero. Então, só alegria, né? Vamos terminar nossa live. Então é 4, 3, 2, 1. Boa noite. Obrigado. Boa noite, Vilma. Tudo de bom, tá? A todos vocês, né? Foi uma alegria falar com vocês hoje. Eu quero desejar toda a paz para você no coração. E só alegria.